A aula de hoje é sobre geografia e para começar a nossa aula chamamos a Fernanda Morici, diretora do ENIT de São Paulo, que é a Agência Nacional de Turismo Italiana, que vai nos contar região por região as características do território italiano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as regiões italianas e seus principais pontos turísticos. Maiores informações sobre os pontos turísticos italianos, dicas, roteiros, o que ver, o que comer, o que fazer, o que visitar na Itália, vocês encontram no www.italia.it. Por que a Itália? Pela sua posição geográfica e seu clima exuberantes, pela acessibilidade de transporte, aéreos, trens de alta velocidade, cruzeiros, transporte rodoviário, pela sua ampla seleção de destinos e produtos turísticos, pela hospitalidade italiana, pelas tradições e seu folclore, pelo seu patrimônio artístico e natural. A Itália responde por 75% do patrimônio artístico-cultural do mundo, que são dados da Unesco. Pelo seu lifestyle e Made in Italy. É um país ideal para feiras, congressos e eventos. Grande escolha de hospedagem, incluindo o maior número de hotéis de luxo do mundo. É a capital mundial da gastronomia. É um museu ao ar livre e com grandes oportunidades de lazer, como parques, shows e eventos esportivos. A Itália é sinônimo de história, cidade das artes, sol e mar, montanhas e lagos, natureza, spas, termas, esporte, moda, artesanato, enogastronomia, música, cinema, fantasia e muito mais. A Itália é dividida em 20 regiões. Aqui pelo mapa, vocês podem ter a noção exatamente das 20 regiões italianas, como a Lombardia, o Trentino, a Calábria, a Sicília, a Campânia, a Basilicata e tantas outras. Cada região é dividida em províncias e as suas províncias divididas em comunes. Nós falaremos agora um pouquinho de cada uma das 20 regiões italianas, colocando os principais pontos turísticos de cada uma delas. E vamos começar pelo Piemonte, cuja capital é Torino. Por que o Piemonte? Cidades como Torino, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbania, Biella, Alessandria. É a cidade da Fiat, de cafés históricos, da Galeria Sabalda. É em Torino que se encontra o Santo Sudário, na Igreja de São Lourenço. É a residência dos Savoias, que é a melhor expressão do barroco e do iluminismo. Em Torino se encontra o segundo maior museu egípcio do mundo. Tem o Museu do Cinema, o Museu do Automóvel. Tem o Parque do Gran Paradiso, castelos medievais. Foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006. Possui 53 estações de esqui, com mais de 1.300 quilômetros de pistas. Águas termais, tem a Sagra de San Michele, o Santuário de Europa. Tem outlets como Serra Valley, o famoso Carnaval de Ivrea, Lago Maggiore, o Lago d'Orta, Isola Bella. É uma região vinícola, a parte do Langhe, Roero e Monferrato. Tem vinhos como o Barolo, o Barbaresco, o Barbera, o Dolcetto d'Alba, a Ache Espumante, o Tartufo de Alba, o arroz Carnaroli ou o chocolate, como avelã. Seu prato principal é a banha calda, que é um molho à base de anchovas, alho e azeite. Aqui vocês têm algumas imagens dos pontos turísticos do Piemonte. Aqui o Carnaval de Ivrea, Esportes, Isola Bella, Museu do Automóvel. E passamos para o Vale d'Aosta. Por que o Vale d'Aosta? Capital, Aosta. É os Alpes italianos, são mais de 4.000 metros de altura. Tem o Mont Blanc, Cervinia, o Monte Rosa, o Gran Paradiso. Tem estâncias famosas como Courmayeur, La Tuile, Cervinia, Champoluc. É o Parque Nacional Gran Paradiso, mercados de Natal,
castelos e cassinos. Tem os queijos fontina, maçãs, nozes, o mirtilo, o licor de genepi, o vinho blanc, entre outros. E muitas festas típicas. Para conhecer mais sobre o Vale da Aosta, acesse www.vale-aosta.ru. Algumas imagens também do Vale da Aosta. Acho que depois vocês podem tirar, né? Que só mostra a imagem, não precisa falar nada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Lombardia, cuja capital é Milano. Por que a Lombardia? Milano, Bérgamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. São as principais cidades, as principais províncias. São as províncias. Deixa eu começar de novo. Porque tem muita coisa. Por que a Lombardia? Cidades como Milano, Bérgamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. É em Milão que se encontra a Catedral do Duomo, o Teatro La Scala, o afresco de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que fica na Igreja Santa Maria delle Grazie. Cidades como Bergamo, Mantova e Pavia, ou lagos como de Garda, Maggiore, Como, Lugano e Iseu. São mais de 70 estações de esqui. No Valtellina, Valle Camonica, ou Monza, onde acontece a Fórmula 1 e as 1000 milhas de Motor Race. É a capital mundial da moda, onde se encontram as maiores e melhores grifes do mundo. Dezenas de campos de golfe. Lugar ideal para o turismo de negócios. Um dos maiores centros de feiras da Europa ou do mundo, Feira Milano. Onde encontramos a panettone, risoto alla zafferano, torrones de amêndoa, a bressaura, os queijos grana padano e gorgonzola, o azeite extra virgem de Garda ou espumante Franciacorta. Maiores informações www.in-lombardia.it. E agora chegamos na Ligúria. Por que a Ligúria? Gênova, sua capital, mas também cidades importantes como Impéria, La Spezia ou Savona. É a cidade do Palazzi dei Rolli, que são residências da nobreza genovesa. São patrimônio universal da Unesco. É a terra natal de Cristóvão Colombo. O Aquário de Gênova, que é o maior da Europa. Cidades como Portofino, Santa Maria Ligure, a Riviera do Ponente ou a Riviera das Flores. Festival da Canção Italiana em Sanremo. Tem a Reserva Natural das Cinque Terre, que também é patrimônio da Unesco. Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Ou Porto de Savona, com cruzeiros marítimos. Sua gastronomia é representada pelo pesto, biscoitos canestrelli, os vinhos vermentino ou chaquetrà, que são as uvas da própria região das Cinque Terre. Para maiores informações, www.t. Está muito rápido, Alessandro? Não. Você está em 7 minutos agora. Trentino Alto Adige. Por que o Trentino Alto Adige? Trento e Bolzano são as suas províncias. É onde se encontra o Lago de Garda. As Montanhas Dolomitas, que também são patrimônio da Unesco, que possuem 300 elevadores com 800 quilômetros de pistas. Cidades como Madonna de Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme. É a terra do bem-estar e dos spas. Folclore e festas típicas. Vicolo Vataro, a cidade natal de Santa Paulina. Pomares de maçã, os canedelli, que são grandes nhoques de queijo e pão duro, ou strudel, e vinhos como o Terodego e o Paglierini, e a Grappa. Maiores informações sobre o Trentino, www.trentino.to. Vêneto. Por que o Vêneto? Veneza é sua capital. As outras províncias são Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Piazza San Marco, Carnaval de Veneza, Festival de Cinema, a regata histórica desde o século XVI, o Teatro La Fenice, cassinos, Bellini, Padova, terra
Natal de Santo Antônio, Treviso, terra do Prosecco, Vicenza, com suas vilas de Andrea Palladio, Arena de Verona, Romeu e Julieta, Abano Terme, Cortina d'Ampezzo, a Perla das Dolomitas, as praias de Jesolo e Bibione, o Lago de Garda e Sopark Gardaland, os vidros de Murano e Burano, Risibisi, risoto com nero de sépia, Bacalhara Vicentina, Pandoro de Verona, os vinhos Bardolino, Valpolicella ou Proseccos e o Tinto Amarone. Maiores informações www.verona.eu. Friuli Venezia Giulia. Por que o Friuli Venezia Giulia? Trieste é sua capital. As outras províncias são Udine, Gorizia e Pordenone. Lá se encontra o Palácio Miramare. A área arqueológica de Aquileia, também patrimônio Unesco. Udine, Gorizia, as Dolomitas, o Mar Adriático. É a base aérea de Rivolto, frete tricolore, do Esquadrão da Fumaça italiana. Pratos de origens húngara, austríaca e croata. Lá se encontra o prosciutto de San Daniele. E os vinhos como o Riboli e o Pinot, o Merlot Cabernet, entre outros. Maiores informações sobre o Friuli Venezia Giulia, www.turismofvg.it. Emília-Romanha. Por que Emília-Romanha? Bolonha é sua capital. Outras províncias são Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Rimini e Forlì-Cesena. Bolonha é a cidade dos pórticos, com quase 40 quilômetros não contínuos só no centro histórico, também patrimônio da Unesco. Lá se encontra a universidade mais antiga do mundo, que data de 1088. As praias da costa do Adriático, Rimini e Riccione, ou Mirabilândia, que é a Itália em miniatura. Fórmula 1 no circuito de Imola, museu dedicado a Ayrton Senna. Terra dos motores, Ferrari, Ducati, Lamborghini e Maserati. É a terra de Fellini e de Pavarotti. República de San Marino. Termas. O parmigiano reggiano, presunto cru, o aceto balsâmico, tortellini, a lasanha, a mortadela, o ragu à bolonhese, os vinhos Lambrusco, Sangiovese e Trebbiano. Maiores informações www.emiliaromanhaturismo.it. Toscana. Por que a Toscana? Firenze é sua capital. Outras províncias são Livorno, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Arezzo. É o berço do Renascimento italiano. Terra de Da Vinci, Michelangelo, Maquiavel, Dante Alighieri, Brunelleschi. Galeria degli Uffizi, Museu da Academia, o Davi. Ponte Vecchio, Torre de Pisa ou Palio de Siena. San Gimignano, Volterra, Montepulciano, Ilha de Elba ou Arquipélago Toscano. Termas de Montecatini, Chianciano, Casciano, compras e outlets. A bisteca fiorentina, o pappardelle, a ribollita, o queijo pecorino, o cantuccine, o pão forte de Siena, vinhos Chianti e o Brunello de Montalcino. Maiores informações www.visitetuscany.com. Úmbria. Por que a Úmbria? Perugia é sua capital. A outra província é Terni. É o coração verde da Itália. Universidade para estrangeiros para cursos de italiano e outros. Tem o Festival do Euro Chocolate, Perugia, Perugina, Festival de Jazz, Catedral de Orvieto, São Francisco de Assis e Santa Clara. Maior árvore de Natal do mundo, que fica em Gubbio. Cascata delle Marmore, Lago Trasimeno, castelos, 22 burgos entre os mais belos da Itália. Porchetta, azeite extra virgem de oliva, os vinhos Torgiano e o Sagrantino. www.umbriaturismo.it para maiores informações. Marche. Por que o Marche?
Ancona é sua capital. Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesa de frango cogumelos, as azeitonas das colanas, a massa de Campofilone, os vinhos Verdicchio e Lacrima di Morodalba. Maiores informações no www.turismo.marche.it. Abruzzo. Por que o Abruzzo? Aquila é a sua capital. As outras províncias são Chieti, Pescara e Teramo. É onde fica a Cordilheira e o Parque Gran Sasso. Praias de Giulianova, Francavilla al Mare. Tem o Parque Nacional ou a estação de esqui de Roccaraso. Cenário do filme O Feitiço de Áquila. Esplêndidos monumentos civis e religiosos das épocas medieval e renascentista. O confeite de amêndoas de Sulmona, ou espaguete alla guitarra, o zafferano ou a mortadela de Campotosto. Os queijos mozzarella e pecorino. O vinho Montepulciano de Abruzzo ou licores digestivos. Maiores informações www.abruzzoturismo.it. Lácio. Por que o Lácio? Sua capital é Roma. As outras províncias são Latina, Frosinone e Viterbo Oriente. Roma, cidade do Vaticano. Tivoli, Vila d'Este ou Vila Adriana. As águas termais de Fiuggi, os lagos Bracciano, Albano, Bolsena, as praias de Anzio e Ostia, Civitavecchia, que é o porto de cruzeiros, a costa de Ulisses, com Terracini, Sabaudia, Gaeta, compras em outlets, como os castelos romanos, Frascati, Castel Gandolfo, Genzano, Aricia, Ciampino, Colonna, Albano Laziale, Nemi, Grotta Ferrata, entre outros. Alcachoffa alla Giudia, mozzarella, porchetta, carbonara, cacio e pepe, puttanesca, os queijos ricota e pecorino, os vinhos frascati ou marino. Os vinhos tintos são a base de Sangiovese, Merlot e Cabernet. Maiores informações www.visitelazio.it. Molise. Por que o Molise? Campobasso é sua capital e a outra província é Isernia. Área arqueológica de Pietrabondante, Castelos de Termoli, Castelo Monforte, castelos do período Longobardo, Abadia de São Vicente de Volturno, Traboque de pescas, tradições populares, artesanatos, célebres sinos de Agnone, Santuário da Dororata de Castelpetroso. Sai de novo. Por que Molise? Campobasso é sua capital, outra província é Isernia. Área arqueológica de Pietrabondante, Castelo de Termoli, Castelo Monforte, Castelo do período Longobardo, Abadia de São Vicente de Volturno, Traboque de pescas, tradições populares, artesanatos, célebres sinos de Agnone, Santuário da Dourada de Castelpetroso, presunto defumado, sopas de verduras, tornicelli, ravioli recheado de frutas secas, chocolates e ervas. Os queijos, mussarela e pecorino. Os vinhos, Romitello e Moscato Passito. Maiores informações sobre o Molise, www.regione.molise.it. Campania. Por que a Campanha? Nápoles é sua capital. As outras províncias são Avellino, Caserta, Benevento e Salerno. Mar Tirreno, Costa Amalfitana, Amalfi, Positano, Praiano, Minore, Ravello, Cetara, entre outras. Patrimônio da Unesco. Sorrente às ilhas de Capri, Ischia e Prótida, o Vesúvio. As áreas arqueológicas de Pompeia, Pestum e Herculano. Residência Real de Caserta. Teatro de Ópera San Carlo, o mais antigo teatro da Europa. Pizza Margherita, patrimônio imaterial da Unesco. O limoncello, mozzarella de búfala, pescados, a berinjela parmegiana, babau rum, pasteira de grano.
Os vinhos como Lacrima Christi, Grego di Trufo ou Coda di Volpe. Maiores informações sobre a região Campania, www.incampania.com. Basilicata. Por que Basilicata? Potência é sua capital, a outra província é Matera. Sace de Matera, pedaço da pré-história, patrimônio Unesco, uma das instalações habitáveis mais singulares, antigas e extraordinárias do mundo, data de aproximadamente 8.000 anos. Pode ser considerada a primeira cidade inteligente e ecossustentável da história. 2019 foi a capital europeia da cultura. Tem aproximadamente 3.000 moradias esculpidas na lateral de um grande cânion. Igreja de São Francisco. Museu Arqueológico de Potenza, importante coleção pré-histórica. Museu Nacional de Matera, onde abriga relíquias paleolíticas e cerâmicas datadas das idades neolíticas, do bronze e do ferro. As praias dos mares Iônico e Tirreno, Maratea. Metaponto, relíquias da área grega. Voo do Anjo, tirolês entre as cidades de Castelmezzano e Pietra Pertosa. Cordeiros, cabritos e suínos, hortaliças, legumes e queijos, doces à base de mel. O vinho, Aliânico, conhecido como Barolo do Sul. Matera foi cenário de grandes filmes, Ben-Hur, de 1959, Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, de 2004, Mulher Maravilha, de 2017, ou 007, Sem Tempo para Morrer, de 2021, entre outros. Maiores informações sobre a Basilicata, www.basilicataturistica.it. Puglia. Por que a Puglia? Bari é sua capital. As outras províncias são Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani. Museu Nacional de Taranto, relíquias históricas da Magna Grécia. Museu Arqueológico de Bari, com relíquias da Cidade da Pedra e do Bronze. Castelos no estilo árabe e bizantinos, Catedral de São Nicolau. Trulli de Alberobello ou Castel del Monte, que são patrimônios da Unesco. Lecce, a cidade do Barroco. San Giovanni Rotondo, Santuário do Padre Pio. Brindisi Bari, portos de cruzeiros. Cidade Branca de Ostuni, Península do Salento. E as macerias, que são as hospedagens de luxo. Oliveiras milenares se garantem a produção de azeite extra virgem de alta excelência. Os queijos como stracciatella, burrato e scamorza. As massas como o orecchiette e o cavatelli. Tiela, verduras, arroz, mexilhões e cogumelos. Famosos pães de altamura e murge. Destaque para o vinho tinto primitivo. Maiores informações sobre a Puglia, www.viajarempuglia.it. Calábria. Por que a Calábria? Catanzaro é sua capital. As outras províncias são Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Tem a Riviera dei Cedri, Tropea, Capo Vaticano, Pizzo Calabro, Parque da Sila, Vila San Giovanni, onde passa o Estreito de Messina, Museu Nacional da Magna Grécia, os bronzes de Riace, as estátuas gregas datadas do século V a.C., o Codex Purperius, o raríssimo evangélico grego do século VI, conservado no Museu Diocesano de Rossano. É o Parque Nacional de Aspromonte, praias tirrênicas e jônicas. Como gastronomia, os tomates e os pimentões recheados, a pimenta malagueta, a linguiça, doces à base de mel, amêndoas e figos secos, os torrones, queijos, o cate ao cavalo e o pecorino. Vinhos como o Tiró, entre os vinhos mais antigos do mundo, ou o Zibibo, entre outros. Maiores informações sobre a Calábria, www.turiscalabria.it. Sicília. Por que a Sicília? Palermo é sua capital. As outras províncias são Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. É a maior ilha do Mediterrâneo. Sua arquitetura, grega, romana, normanda, árabe-bizantina e barroca. Siracusa, com sua ilha de Ortigia e teatro grego, representações de tragédias gregas durante todo o verão. Os vulcões Etna, Stromboli e Vulcano. Vale dos Templos em Agrigento. Taormina, com seu teatro grego.
é a pérola do Mediterrâneo. Cidades como Cefalù, Noto, Modica, Caltagirone, Chacra, entre outras. Piazza Armerina, onde se encontra a Vila Romana del Casale, patrimônio Unesco, construção datada do século IV d.C., com coleção de mosaicos intactos. Ilha de Lampedusa, as Ilhas Eólias. Como gastronomia, a caponata, o sfincione, o arantino, o pane panelle, pistaco de bronze, as amêndoas, peixes e frutos do mar, ou a pasta alla norma, o espaguete a nero de sépia, o canolo, a cassata siciliana, a granita com brioche. Como queijos, a ricota, o caciocavallo, o pecorino, os vinhos Nero d'Avola ou Marsala. Maiores informações sobre a Sicília, www.visitesicily.info. Sardenha. Por que a Sardenha? Cagliari é sua capital. Olbia é Alghero. Os Nuragues, terra da Costa Esmeralda. Portocervo, Ilhas de La Maddalena e Caprara. Maiores informações sobre a Sardenha, www.sardenhaturismo.it. Grazie. Pedimos para Mauro Pescitelli nos ajudar um pouco a entender a geografia italiana e o que os turistas que estão, os viajantes que estão procurando as raízes italianas podem achar no nosso país muitas coisas, várias coisas. Do norte até o sul tem uma diversidade enorme, montanhas, mares, pianuras e isso dá uma diversidade geográfica para qualquer tipo de turismo. Quem volta e vai buscar nas raízes italianas volta, eu acho, para além das grandes cidades que são importantes, tem que voltar para achar aquelas raízes que alguns anos atrás deixaram a Itália para buscar uma vida melhor. E isso significa que quem volta para a Itália tem que buscar também o pequeno vilarejo, il paesino, sabe? O borgo, que são também que é também a riqueza, a grande riqueza da Itália. Então, nesses paesini, nesses vilarejos, a variedade natural, geográfica é o que tem. Então, por exemplo, eu moro em um vilarejo que é perto de Roma, que se chama Serrone, com apenas 3.000 habitantes, onde temos, quase cada família tem um pomar de azeitonas, de planta de azeitona que produz óleo extra virgem, ou, por exemplo, vinho. E voltar às raízes também significa voltar às raízes territoriais também, descobrir como é a Itália a partir das raízes mesmo, da terra. Sim. Vamos dizer que quase os 50% dos pequenos burgos italianos são burgos como o seu. O seu é uma prefeitura, né? Uma comuna. Sim, comuna. Sim. Então, são quase 9.000, 8.000 e pouco prefeituras na Itália, e 5.000, quase 6.000 são pequenas, como a sua, 3.000 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas. Então, como você entende que o turista pode, o viajante pode aprofundar as raízes e aprofundar também as temáticas da cultura italiana através desses pequenos vilarejos? Sim, tem que... uma palavra importante para mim é curiosidade. Então, quem volta ou quem quer conhecer também a Itália tem que ter curiosidade em conhecer também esses pequenos vilarejos. Eu sempre falo, bom, vai para Roma, descobre, visita a grande cidade e depois tenta ser curioso e viajar dentro da região, da regione. Tenta ir descobrir, seja curioso, pesquisa, vai atrás de notícias,
fora, por exemplo, eu foco agora na minha região, que é o Lazio. Fora de Roma tem cidades que são pequenos vilarejos que são importantes para a Itália inteira, isso. Então, seja curioso, pesquisa, vai atrás de quais são esses vilarejos pequenos. Não é complicado chegar até lá. De Roma, o turista, não gosto de chamar de turista, melhor viajante, tem que pesquisar como chegar até lá, de ônibus, trem, ônibus, e não é longe. As cidades, os vilarejos não são longe das grandes cidades na Itália, então isso fica tudo mais simples. Sim. Tem alguns destaques que você quer ressaltar de lugares específicos? Nós estamos sempre perguntando se vocês, né, que são convidados a fazer esse curso, tem um roteiro ou um itinerário ou um lugar específico favorito, né, um lugar do coração, para indicar também fora de Roma, fora de Veneza? Sim, com certeza. Eu sempre indico para todo mundo, até para os meus alunos, de ir, por exemplo, um lugar do meu coração. Bom, depois de ter visitado a capital, pode ir para fora, apenas meia hora ou menos, e Castelli Romani, que são lugares, que é um lugar maravilhoso, onde tem a festa do vinho, onde tem a festa da porchetta, que é um tipo de carne da nossa região, de Roma, e Castelli Romani, l'area del Frusinate também, que é muito linda. In Toscana, além de Firenze, embaixo pode visitar a maravilhosa Val d'Orcia, que é fantástica, além dos... Eu sempre quero evidenciar que, além do turismo urbano, é importante fazer o turismo rural. Então, visitar as vinícolas, visitar os pomares, entender como se faz como se produz, que são riquezas. Meu pai produz óleo extra virgem, é só aqui no Brasil que tenho que comprar nos supermercados. Entendo que significa não ter o óleo em casa e ter que comprá-lo fora, né, no supermercado. Você quer comentar um pouco mais sobre a parte rural, né, da geografia italiana, ou seja, como se produz o azeite e como que isso influencia nossas vidas, né? Inclusive tem uma parte do Brasil que tenta reproduzir um pouco essa vida, né? O sul do Brasil especialmente, com a parte do vinho, talvez o azeite também um pouco menos, e até dá para entender o porquê os italianos foram para lá, né? Porque tentaram reconstruir um pouco, achar a geografia mais próxima deles da Itália. O clima também, né? O clima, né? Sim, com certeza. Inclusive aqui em São Paulo também, agora na Serra da Mantiqueira, está ficando bem. Parece que a planta se adapta muito bem, de azeitona, se adapta muito bem se está adaptando ao clima. O sul continua sendo melhor, por causa do frio. Produzir em casa, ter em casa essas riquezas, faz toda a diferença, com certeza. Meu exemplo é meu pai, falei agora com o azeite, minha avó também, ou amigos e outras pessoas que produzem vinho, ou simplesmente frutas e verduras, que produzir ou voltar a trabalhar a terra é importante. E isso é o que eu sempre aconselho a quem vai viajar, ao turista que sai depois das grandes cidades, que continuam sendo importantes. É bom ir, é bom voltar para a campanha, para a parte rural, para conhecer essas riquezas que são características das famílias também do interior, né, se diz assim. Itália é grande, uma das grandes, Espanha, Itália, Grécia, França são que produz mais o óleo extra virgem. A nossa região centro-sul, Basilicata, Puglia, Lazio, Umbria, é o que mais produz óleo.
vão conhecer também, vão conhecer os pomares, vão conhecer o frantoio, que é o lugar onde se produz o óleo, que na cozinha também faz toda a diferença, total. E também, né, esta dicotomia entre urbano e rural dá para entender também como se desenvolveu a Itália, né? Como cresceu. Toda a cidade da Itália, quase todas, ela não foi feita por alguém de lá. Foi feita por alguém que veio de outro lugar, né? Eu falo dos lugares que eu conheço mais, né? O Florença não tem florentinos, né? São todos os Médici eram dos campos, do interior, né? E até hoje as pessoas são de vários lugares. Então, essas raízes realmente são espalhadas no território. Sim. Você acha que a experiência é uma experiência tipo cultural que você pode também virar mais rico culturalmente, pessoalmente? Certeza, certeza. Voltando, por exemplo, na cozinha, né? Os pratos também da nossa região não são pratos de nobili, são pratos pobres. Pobres, da cozinha rural, da cozinha de fora. A tríade também romana, carbonara, amatriciana e cacio e pepe, não é que é um prato super caro, si faz com pouco. I carciofi, a carciofra, são todos pratos das famílias pobres, e isso vai ficar até rico, sim, com certeza, culturalmente. Por quê? Porque vai conhecer a história do prato, conhecendo a história do prato é também a história cultural. Então é uma riqueza para quem vai. Não conhecer o lugar, o monumento histórico, a praça, a personagem histórica, tudo bem, mas também sair para conhecer o interior, para conhecer como foi feito aquele prato, como se faz aquele ingrediente, é uma riqueza cultural, com certeza. Tem uma dica que você quer dar para o profissional de turismo, seja o que for, né? Tipo intermediário, agência, ou influenciador, qualquer. Tem uma dica prática, tipo, hoje tem várias formas de turismo, né? Tem o turismo mais educativo, tem o turismo de raiz. Tem uma dica que você gostaria de dar? Sim, criar pacotes de viagem que, além da parte urbana, possam ter também como se diz aqui, um passeio. A gente fala na Itália uma passeggiata fuori porta, né? Um passeio fora da cidade de um dia, que não é longe, por exemplo, da grande cidade, que possa te levar a conhecer o interior, e com isso toda a parte cultural, da parte mais agrícola, da parte mais da terra, que de verdade são os antepassados, os bisavós e os avós que chegaram até aqui. São pessoas pobres, humildes, ricas dentro, humildes, pobres no sentido que iam conhecer. Teve nos anos várias tendências, né? Especialmente para um turismo mais devagar, mas para ter também, descobrir novos produtos, né? Teve a tendência muito forte do vinho, né? Degustação de vários vinhos, teve a trufa, talvez essas duas são as mais famosas, aqui também em São Paulo, mas no mundo inteiro. Você tem algumas tendências que você acha que vão surgir sobre um turismo rural que ainda não são tão procuradas, né? O das azeitonas e de azeite tá e não tá, né? Não sei se... Na Itália ou aqui no Brasil? Sim, digo, uma tendência internacional que pode ser, né, útil para o turismo de raiz. Essa parte culinária poderia ser bem forte. Quem viaja no verão, por que não participar de algumas, festas que a gente chama de sagre, durante a parte estiva, que é sempre bom. Que são a festa que evidencia o produto daquela região. Sim. Né? Por exemplo,
la sagra delle fettuccine, che è un tipo di macarrão, que aqueles 3 dias do final de semana. Poderia ser um turismo de raiz quem volta para a Itália poderia fazer. Sim, a parte culinária, mas também não apenas a parte culinária, porque no interior também tem muita história histórica, a parte histórica e geográfica. Então, poderia dar certo. Você pode me lembrar o seu lugar do coração que você indica? Na Itália? Sim. Serrone, a minha cidade. Serrone. Serrone é a minha cidade. Em agosto a gente celebra a Sagra do Vinho. Vinho cesanese, tipo de uva. Então é a cidade do amor. Né? Perfeito. Obrigado. Então esperamos que os nossos amigos operadores e também viajantes possam conhecer esses lugares menos batidos, menos famosos, né? Especialmente na sua região Lazio. Speriamo. Tomara. Grazie. Grazie.